Professor Evaldo Lima, boa noite. Boa noite, Evandro. Muito obrigado por esses dias, viu? Tem sido muito prazerosos esses encontros com alguns momentos de glória do nosso time. Já leu o livro? Todo. E li uma vez, li uma outra vez e aí vai, né? São aquelas leituras que prazerosas demais. Eu encontro com um pouco a nossa história. Em alguns momentos eu tive que dar uma interrompida, viu, Evandro? Dava aquele nó na garganta, caiu um cisco no olho aqui. Você imagina escrevendo, imagina o processo de escrita. Evaldo, a gente está só aguardando aí o pessoal entrar, está entrando aí o pessoal, já entrou o Bruno Balacó, o Marcos Brito, enfim, está entrando uma galerinha aí. E aí, vamos deixar claro, esse é o nosso pré-lançamento do livro Crônicas Corais. Esse rapaz aqui, né? Meu segundo filhote. O primeiro, acho que todo mundo conhece, foi esse aqui. Aliás, diga-se passagem, você também participou do lançamento há 7 anos atrás, esse aí mesmo. 7 anos atrás, você participou do lançamento do Almanaque do Ferrão, lá no Náutico, né? Quando eu lembro quem estava lá, né? Mazinho Loyola, Pacuti, Facó, só para citar três ex-jogadores do Ferroviário. E 7 anos depois, forçado aí pelas circunstâncias, né? Talvez se não tivesse acontecido essa tragédia que está acontecendo ainda no mundo, a questão da pandemia, esse filhote aqui não teria saído, né? Porque ele acabou sendo preparado nesse período, principalmente aquele período ali do lockdown. E assim, a gente está fazendo esse evento de pré-lançamento, até porque muito provavelmente na semana que vem, quando a gente for fazer o lançamento oficial, ainda vamos ter a oportunidade de falar aqui o local, a hora, não haveria condições da gente reunir um número maior de pessoas, justamente pela questão da aglomeração, tem que ser uma coisa mais instantânea. Então, esse nosso bate-papo aqui, que seria perfeitamente adequado para um evento presencial, a gente resolveu dividir o lançamento do livro em duas partes. A primeira parte, o pré-lançamento, que aí a gente pode bater um papo sobre o livro, e na semana que vem, né, antecipando já a data, no dia 9, a gente faz o lançamento do livro para quem quiser adquirir seu exemplar, quem quiser pegar um autógrafo, enfim. A gente faz só uma questão, uma noite de autógrafo simples, no lugar aberto, né? Vou já falar sobre o local, enfim. Mas, assim, a gente tem muito para conversar sobre o livro, sobre o ferroviário, enfim, sobre tantas coisas aí bacanas que envolvem a produção. E eu queria muito te agradecer pela participação aqui hoje, no pré-lançamento, mas principalmente pelas palavras que você colocou aqui no prefácio. Honestamente falando, não acho que mereço tanto, mas fico muito lisonjeado com o que você colocou. E dizer que eu tenho sorte, eu sou um prestigiado, porque se você me deu a honra de escrever o prefácio, outra grande figura que eu gosto muito me deu a honra de escrever a orelha de apresentação do livro, e aí eu estou falando do Chateaubriand Reis Leite, que foi presidente do Ferroviário entre 1975 e 1977, um presidente histórico, né, do clube, um presidente que era ali da curriola, né, como a gente chamava antigamente, dos engenheiros da Refesa, embora ele não fosse engenheiro da Refesa, ele não fosse funcionário da rede ferroviária, mas andava, né, passava praticamente como se fosse um engenheiro da Refesa. Então eu tenho a honra de ter tanto o Chateaubriand Reis, pai, né, é bom que a gente diga o pai, porque o filho está ocupando também seu espaço na história do ferroviário, e você como prefacista do livro, tá bom? E aí, para a gente começar, eu queria saber o que, é que você achou do livro. Seja sincero. Eu estava te devendo essas palavras, né? Porque eu já tinha feito lá as referências no prefácio. Eu sou muito exigente em relação à literatura de futebol. Eu tenho uma formação de literatura de futebol que, na verdade, eu gosto de passear por essas páginas do futebol. O futebol é patrimônio cultural, é fator da identidade nacional. E eu acho mesmo que um país como o nosso precisa ter esse acerto de contas do ponto de vista cultural, antropológico, o alcance, o impacto do futebol.
tem algumas obras, Evandro, que são fundamentais. Eu tava olhando aqui rapidamente hoje, essa aqui, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Tava vendo os livros do irmão do Mário Filho, A Sombra das Chuteiras Imortais, A Pátria de Chuteiras, e tantos autores, alguns autores cearenses que eu tenho muito carinho, muito afeto, muito respeito, não é? Eu quero colocar que você, Evandro, segue essa mesma boa tradição. A tradição do Nelson, do Armando, do João Sem Medo, a tradição da boa crônica. A leitura flui com uma naturalidade extraordinária. Os momentos, alguns instantes de lado B, os personagens, os símbolos, os signos, a própria história do Chateaubriand, a Raiz Leite, quando ele, essa discussão em torno do Ferrim e do Ferrão, do hino do Zezé do Vale e do Zé Limeira, da importância do Zé Limeira, aquele jogo do Fluminense lá no Castelão. No primeiro tempo a gente estava ganhando de 4-0 do Fluminense, o campeão carioca, o time que bateu o Flamengo de Zico, o primeiro jogo do Ferroviário, do Maracanã, enfrentando aquele time. Tem muitas histórias deliciosas para a gente conversar nessa noite. Sem dúvida. Eu queria saber o seguinte, você tem saudades de Zé Limeira? Muitas, muitas. Você coloca isso com muita propriedade, né? Sobre os jargões, as palavras. Os torcedores têm os seus símbolos, né? Aqueles torcedores que são referências. Essa semana mesmo, Evandro, eu encontrei o Valdeci, que é um torcedor símbolo do nosso rival, com o qual nós fazemos o Clássico da Paz. O Valdeci, eu acho que você conhece bem, um ferroviário e o nosso adversário. Nós, lá no Presidente Vargas, ele acabou dizendo que o time dele estava sendo garfado, aí ele arrancou a dentadura e jogou para dentro do estádio, acabou sendo adotado como torcedor símbolo, aquela partida que nós vencemos, o Ferroviário venceu aquela partida. Pois bem, vários times têm os seus torcedores símbolos, nenhum deles é tão significativo quanto o nosso Zé Limeira. Então é uma saudade imensa, faz uma falta danada. Porque você coloca isso com muita propriedade. O Zé Limeira era um homem de poucas letras, né? Apesar disso, escreveu 2 livros, um dos quais teve o prefácio. Veja a diferença. Enquanto aqui a gente teve essa honra, quem prefaciou Zé Limeira, meu amigo, você conta pra gente, foi a dona Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Uma saudade imensa. Exatamente, Raquel de Queiroz. Zé Limeira, eu li os 2 livros do Zé Limeira, um deles, inclusive, presenteado pela filha do Zé Limeira. O Zé Limeira tinha falecido 1 ou 2 anos antes. E é maravilhoso o livro do Zé Limeira, as histórias, é o famoso Cônsul de Quixadá. O Zé Limeira, ele era engraxate, né, na Praça do Ferreira. Tinha como cliente ninguém menos que Edson Queiroz, né, que faleceu no acidente da VASP em 1982, era amigo, enfim. O Zé Limeira cometeu uma coisa linda, que eu considero linda, inclusive está citada na crônica sobre o Zé Limeira. O Zé Limeira escreveu para o Vaticano, né? O Papa. Em 1979, quando o Ferroviário foi campeão cearense, e aí teve a faixa, fizeram a homenagem para Raquel de Queiroz, colocaram a faixa. Não sei se você lembra, a gente era muito garoto, né? Mas eu lembro disso. O Papa João Paulo II vinha visitar o Brasil, e era a primeira vez que um Papa visitava o Brasil. E Fortaleza estava no roteiro do Papa. Inclusive o Castelão foi ampliado para receber o Papa, né? Teve todo o processo ali de... A inauguração foi com o Papa, Luiz Gonzaga tocou com o Papa. E o Zé Limeira mandou uma carta, né? As comunicações lentas na época, mas em 1979 o Zé Limeira chegou a mandar uma carta para o Vaticano, justamente pedindo para encaixar um momento ali na agenda, na visita a Fortaleza, para colocar a faixa de campeão de 79 no Papa. E o Zé Limeira conta essa história no livro dele, dizendo que não conseguiu, mas recebeu pelo menos uma carta-resposta dizendo que a agenda do Papa estava cheia. Quer dizer, olha a audácia, né? Ele guardava a carta do bispo, que respondeu lá em nome do Vaticano, agradecendo o convite. Não sabia nem o que era o ferroviário, muito provavelmente o bispo, para você mostrar a importância, só para provar a importância do ferroviário na vida do Zé Limeira, né? Então, a crônica do Zé Limeira, ele nem é uma crônica inédita, né? Esse livro traz crônicas, a metade do livro são de crônicas inéditas, mas boa parte dessas crônicas, elas foram escritas muito tempo atrás. Essa crônica do Zé Limeira,
Ela foi escrita em 2005, 2006, mais ou menos por aí. Depois foi publicada na Expresso Coral, que eu era o editor. Obviamente, todas essas crônicas do passado passaram por uma modernização, né? Algumas coisas mudaram, a história é muito dinâmica, né? Jogadores, por exemplo, na crônica sobre anônimos em partidas solitárias, né? Que eu pego jogadores que só fizeram uma partida oficial com a camisa do Ferroviário. Na crônica original, tinha o Mota, cria do Ferroviário, que o Luiz Carlos Cruz lançou, um jogo perdido lá em Mossoró, contra o Potiguar, pelo Campeonato Brasileiro de 97. Então, na época que a crônica originalmente foi escrita, o Mota só tinha um jogo. E aí a dinâmica do mundo aconteceu, né? O futebol andou para frente. Em 2017, o Mota voltou, fazendo inclusive gol decisivo contra o Fortaleza. Gol importantíssimo, que inclusive eu acho que decretou, juntamente com aquele gol do Mimi, o famoso gol do Mimi, aos 47, né? 47 do 47 ou 48, toda vez eu confundo. Enfim, nos acréscimos contra o Fortaleza, aquela campanha simplesmente colocou o Ferroviário na rota do Campeonato Brasileiro e o Ferroviário foi campeão brasileiro no ano seguinte. Quem de nós imaginaria isso, né? Acompanhando todo aquele início, né? Anos 80, batia na trave, o Tetra Vice em 80, 80, 81, 82, 83, chegava, mas perdia na final. Né? 88 também tem uma crônica que envolve também o Zé Limeira. O Zé Limeira está presente na crônica sobre o título de 88, porque ele criou um slogan na época, acho que pouca gente lembra dessa história. Talvez o grande mérito do livro seja resgatar histórias que ninguém lembra, e essa é a função do cronista, né? Deixar que as histórias não morram. O Zé Limeira, em 88, as pessoas lembram do Ferroviário campeão, glamuroso, mas a coisa começou difícil. Os jogadores da base, inclusive, estavam dormindo no chão. Então, 8 meses antes do campeonato começar, o Zé Limeira brincou. Na cama ou no chão, o Ferrão é campeão. E foi campeão no ano dele. Quer dizer, o cara estava muito à frente do tempo, conseguia prever o futuro também. Né? Maravilhoso. Acho interessante demais, Evandro, é a qualidade literária. Me permita também aqui tecer esse comentário tão breve. A qualidade literária, o quanto de poesia. Em vários momentos do Crônicas Corais, eu percebo que você dialoga com o Belchior, né, a passagens de canções do Belchior. Dialoga até com o rei e o tremendão num determinado instante. A comparação que você faz do Zé Limeira é apaixonante. Quando você diz que o Zé Limeira amou esse time, como recém-nascido ama o bater do coração da mãe. É de uma qualidade poética. Já começa o Crônicas Corais, você com se referenciando no Paulo Leminski, no poeta, no compositor. Eu vou ler aqui. Eu acho que isso tem tudo a ver com Ferroviário. Né? Torcer Ferroviário é diferente de torcer Ceará e Fortaleza. Né? Torcer Ceará e Fortaleza é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais óbvia. Você aprende a torcer no colégio. Se você não aprender em casa, você vai ser influenciado pelos seus amigos. Eu quero ver torcer Ferroviário. Eu quero ver um garoto, né, sustentar com 6 anos de idade. Como eu, na época, tive que sustentar quando ninguém torcia Ferroviário. Então, assim, Paulo Leminski tem uma frase muito impactante, está lá na abertura do livro. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Né? E se você parar para pensar, quantos times ferroviários na história do futebol brasileiro, que é para lá de centenário, né? Quantos times existiam e quantos existem hoje? Né? Quem é o que tem a vida mais longeva? Quem é o mais forte? Quem é o que um dia desse foi campeão brasileiro? Né? Tinha ferroviário no Maranhão, tinha ferroviário no Paraná, tinha ferroviário em São Luís, né? Tinha ferroviário no Rio Grande do Norte, ainda tem ferroviário em Pernambuco, mas segunda ou terceira divisão. Ou seja, os times, principalmente com o nome ferroviário, simplesmente se acabaram. Né? E aí passa por um processo histórico, a gente sabe do processo ali de privatização, né? Em 1997 da Refesa, né? Que a Refesa tinha os times ferroviários tinham uma certa receita, né? Que às vezes eu vejo muita gente falando que era
que era uma coisa que salvava, não era também essas coisas todas, mas você tinha ali pelo menos a dignidade de sobreviver disputando o campeonato de primeira divisão. Quando houve o processo de privatização, simplesmente acabaram esses times, né? Já muitos, inclusive, já vinham acabando na questão da ditadura militar, né? Que priorizou completamente a indústria automobilística, a construção de rodovias, e acabou o transporte ferroviário. No livro do Zé Limeira, um deles que eu li, ele cita que a torcida do Ferroviário indo de trem para Sobral, para Quixadá, né? Fazer um bate-volta de trem. Quer dizer, as pessoas andavam de trem. E tudo isso foi, né, foi destruído no processo histórico que envolve os interesses da ditadura militar. E muitos times ferroviários acabaram. Ou seja, o ferroviário, além de tudo, é resistente. Inclusive, tem uma crônica sobre isso, chamada Resistimos para Isso, que foi resistimos todas essas agruras para ser campeão brasileiro, né? O primeiro, tem gente que não gosta que a gente fale isso, mas o Ferroviário sempre foi um time de primazias. Né? Tudo bem, o Fortaleza foi 3 meses depois. Problema do Fortaleza, foi depois. Primeiro, na capital, foi o Ferroviário. E se tira o chapéu para o Guarani de Sobral, né? Que 8 anos antes, né, muito mais difícil, num outro contexto, também conseguiu ser campeão brasileiro. Então, essas conquistas precisam ser exaltadas, né? Principalmente quando se dá na base de muita resistência, que é o caso do Ferroviário, que a gente sabe que não é fácil, né? Administrar Ceará, Fortaleza, né? Com todas as benesses, né? Com toda a estrutura, né? Que funciona para que os dois tenham mais receita, né? Mais ou menos aquela discussão que eles mesmos reclamam quando o cenário é nacional, né? Que eles são colocados no segundo patamar, recebem menos do que os outros. O Ferroviário sempre viveu nesse segundo patamar em termos de campeonato cearense. Sempre foi meio que patinho feio. Agora um patinho feio metido a besta, porque já foi campeão 9 vezes, né? Chegou em 20 e tantas finais de campeonato. E não vamos falar aqui dos roubos, né? Ninguém precisa. Não, um dado que eu acho interessante, citando mais uma vez o Paulo Leminski tem um poema que ele diz que um homem com uma dor é muito mais elegante. Então a gente carrega, torcer ferroviário é de fato ir além de ser campeão todo ano, né? Cada título está eternizado na nossa memória, os nossos ídolos eternos do ferroviário e que jogam cada dia melhor, na nossa memória, jogam cada dia melhor. Inclusive aquele goleiro que jamais entrou em campo, né? O Evandro sonhava ser goleiro do Ferroviário. Tem uma crônica dedicada àqueles jogadores que apenas uma única vez, exatamente aquela que faz a referência do Mota, daquela partida, e depois do retorno ao Mota, do retorno do Mota ao Ferroviário. Estou vendo que você decorou as crônicas. E uma coisa interessante, para colaborar com esse raciocínio, Evandro, o Ferroviário é o clube que tem mais vice-campeonatos na história do futebol cearense. Sim. Isso, na verdade, diz muita coisa. E aí a gente tem que também fazer a homenagem aos nossos craques eternos, à sombra das chuteiras imortais, e também a dirigentes, alguns dirigentes que merecem o nosso maior respeito. O Rui do Ceará, no título de 79, aquele título de 79 que você fala do petardo, do Gavião, né, do gol do Celso Gavião. Gosto muito daquele título, porque foi o primeiro título que eu acompanhei ali no estádio. Menino que um dia eu fui ali no caso. Eu não vi. Eu estava lá. Não frequentava naquela época. Embora, na memória, você fala isso com muita clareza, né, até para tirar dúvidas, porque aí tem muito apego à verdade factual. Não foi bem aquele jogo que deu o título. O título a gente conquistou alguns dias depois, diante do Fortaleza. Mas aquele jogo lá do Cícero, capacete, que o capacete pegou até pensamento naquela, né? E engraçado, Evaldo, que aquela crônica, ela é 100% verdadeira. Tem, né? É bom que as pessoas saibam que não existe ficção no livro. Né? São crônicas 100% verdadeiras, os fatos aconteceram. Nessa crônica, Petardo do Gavião e Milagre do Capacete, que é sobre o jogo que o Ferroviário ganhou de 1-0, que o Ferroviário só deu um chute no gol, que foi um golaço do Celso, e depois só deu o Ceará. Tem um personagem... gol no primeiro tempo. No primeiro tempo ainda, quer dizer, tinha muito tempo pela frente. No primeiro tempo. Tem um personagem
chamado Frutuoso. Frutuoso é um amigo meu, que me contou aquela história. É o maior trauma que ele tem no futebol, né? Ele já tem mais de 50 anos, e na época era garoto, isso foi há 41 anos atrás. É o maior trauma que ele tem no futebol, é aquele jogo. Ele disse que até hoje sonha com a bola do Ivani entrando e o capacete segurando assim em cima da linha. Aquele jogo foi tão incrível que as bolas que não foram para fora ou o capacete defendeu, bateram na trave e voltaram nele. Ele agarrou. A cabeçada do Aloysio Guerreiro. A Luiz Guerreiro, exatamente, está citada na crônica. Engraçado, Evaldo, porque o futebol é cheio de historinhas, né? Aquele jogo, o Ceará, se ganhasse, seria pentacampeão. Né? Ia ficar com a faca e o queijo na mão para na rodada seguinte ser pentacampeão cearense, que era o primeiro penta da história. Na época não tinha aquele negócio dos tribunais, né? Mas isso aí é problema dele. E do Fortaleza também, que não engole essa história. Eu acho que o processo histórico tem que ser levado em consideração, né? Quando você pega as coisas desde o início. Minha visão como pesquisador e o que eu usei, por exemplo, para fazer o Almanaque do Ferrão. Mas, por exemplo, nessa questão do capacete, existia uma história, né, no dia do jogo, que o Ceará, um dirigente do Ceará, tentou comprar o Cícero Capacete, né, ofereceu lá uma gorjeta para facilitar, uma premiação para ele facilitar. Você sabe que década de 60, 70 tem muita história de jogador que É muito comum. o Ferroviário mesmo perdeu vários títulos na década de 60, é porque você não tem provas, mas quem viu e faz o relato oral conta como foi, né? E, claro, você não vai ficar maculando a imagem das pessoas, escrevendo, né? O cara se vendeu. Não tem como você fazer isso. Mas quando você tem a situação oposta, vale a pena ressaltar. O Cícero Capacete, houve uma tentativa dele ser comprado pelo Ceará naquele jogo. Tanto é que o Rui do Ceará, muito perspicaz, né, fechou com a diretoria e disse para ele, para não correr nenhum risco, né, precisar como é futebol, disse assim, quanto é que estão lhe pagando aí para você abrir? É tanto, esse foi o pago do para você fechar. Aí ele disse, não, que é isso, doutor Rui, não precisa nem você, você questionar, ter dúvida quanto a isso, não. Aí o Cícero Capacete chegou no Edmundo, que era o goleiro reserva, e tinha sido titular durante o primeiro, segundo turno. O Cícero Capacete era mais experiente. O Cícero Capacete chegou, ele tinha 2 cartões amarelos naquele jogo. E ele chegou no Edmundo e disse, ó, se prepara, porque domingo você vai jogar. Hoje eu vou fazer cera, vou pegar tudo e com certeza você sai daqui com cartão amarelo. Eu vou levar o terceiro hoje, não vou jogar contra o Fortaleza. E contra o Fortaleza é que seria a cereja do bolo. Então o jogo histórico, que muita gente diz, inclusive, que o Ferroviário foi campeão ali, está relatado nessa crônica, mas o Ferroviário foi campeão com 2 gols de Paulo César, o artilheiro que vive de gols, né? E como dizia Júlio Salles nas narrações antigas, o artilheiro da voz romântica. Olha que coisa maravilhosa, o rádio. Ele era banho, né? O artilheiro do cabelo avermelhado era banho, um artilheiro. E o que era interessante, Evandro, é que o Paulo César, era o Paulo César papagaio, né? Tinha um papagaio lá na frente e na zaga tinha o gavião e o sabiá. E havia uma história, folclore, de que o Paulo César só fazia gol no PV, que ele ficava meio assombrado quando ia para o Castelão. Acho que no Almanaque do Ferrão vou fazer esse levantamento de quantos gols o Paulo César, porque o Paulo César passou por 4 temporadas aqui, salvo engano, 4 temporadas aqui no nosso time. É verdade. E se você olhar os gols antigos, né, o Almanaque do Ferrão.net, vez por outra recorda alguns gols antigos, tem muito gol do Paulo César mesmo no PV. No Castelão, a gente só encontra assim, aqueles 2 contra o Fortaleza que foram simplesmente os mais importantes, né? Porque foi o gol do título. E o Edmundo. E o que é interessante também é naquela época o Ceará, né? Quando o Crônicas Corais tem muito apego à pesquisa histórica, então não tem ficção aqui. Tem qualidade literária pelo talento do escriba, mas não tem ficção aqui. Naquele título de 1979 havia muitos questionamentos da torcida do Ceará sobre o argumento de que o Fortaleza teria abriu o jogo contra o Ferroviário na partida seguinte, né? Mas o problema é que naquele campeonato inteiro
o Fortaleza não venceu o Ferroviário. Só O levava Ferroviário o era pau. tecnicamente bem, só levava. Então não tem. Esse argumento vai por terra completamente. O Ferroviário Totalmente. venceu, de fato e de direito, um título maravilhoso. E foi ali que aquele menino que um dia eu fui se tornou de fato torcedor do Ferrão. Foi ali, né? O Fortaleza chegou, o Ferroviário chegou a ganhar de 5-0 do Fortaleza naquele campeonato. 2 semanas antes meteu 2-0. Fortaleza não ganharia nunca do Ferroviário. Tanto é que quando ganhou de 1-0 do Ceará, a torcida do Ferroviário fez festa. Tanto é que o estádio estava lotado. Todo mundo sabia que o Ferroviário ia massacrar o Fortaleza. E um detalhe, o pessoal fala que foi abertura e tudo. Realmente houve ordens, né, da direção do Fortaleza para os jogadores facilitarem. Inclusive, você sabe, Lulinha, grande jogador da história do futebol cearense, não foi para o jogo. Disse que não ia, né, não ia fazer nada que tivessem pedindo de estranho para ele. Os caras que foram para o jogo jogaram sério. Perderam porque, enfim, já perdiam sempre mesmo no Ferroviário. E Edmundo, que foi o goleiro, saiu com. Lembra do Pinguim, do grande troféu, grande lance Antártica? O Melhor jogador da partida. Edmundo fez o lance mais difícil do jogo, a defesa. Quer dizer, o Fortaleza até pressionou também. Só que o time do Ferroviário, precisando ganhar para ser campeão, com Terto, Jacinto, né? Certo fracasso. Já É, sinto surgindo ali, né? surgindo, Jacinto depois foi jogar no Cruzeiro, né? Cruzeiro. Foi jogar no Cruzeiro. Enfim, o título de 79, apesar de eu não ter visto, é um dos títulos assim mais. E foi uma das crônicas que eu mais gostei de escrever. Até porque eu conversei muitos anos depois com os dois personagens, Cícero e Celso Gavião. Eu conversei com os dois, né, na parte de pesquisa, enfim, tem muita história assim que a gente acaba E são sabendo. muito amigos, né? Até hoje eles são muito amigos. São Eu muito gosto. amigos. Uma referência, eu acho que é o Falcão que diz da história, isso foi muito falado agora com a morte do Diego Armando Maradona, aquela citação do Falcão, né, de que um jogador de futebol morre duas vezes. Uma efetivamente quando ele de fato morre, e uma outra quando ele para de jogar futebol. O Cícero, o Capacete e o Celso, ambos militam na AGAP, né, na Associação de Garantia dos Atletas Profissionais, e faz um trabalho maravilhoso de assistência, de respeito aos ex-atletas de futebol. São muito amigos até hoje. Evaldo, quem está dando uma mãozinha aí para você, ó, Frederico Clemente. Sabe quem ele é? Filho do Simplício, grande jogador da história do Ferroviário. Canhão da Barra, o Ganhando canhão da barra. Barra, a patada, a nossa patada atômica. Antes do Nelinho, o Simplício era a grande referência. Ele está aqui. Ele está aí, Que coisa. tá assistindo, tá assistindo. Que orgulho imenso, que orgulho imenso. Simplício faz parte daquele meu time coral de todos os tempos, da minha seleção de todos os tempos. Se o Rivelino, a patada atômica, foi o ídolo do Diego Armando Maradona, o Simplício foi grande Eu, referência eu para tinha, nós que é nome do Ferrão. eu tinha um time de botão e eu tinha o Simplício. Quando eu jogava campeonato cearense de futebol de mesa, eu tinha dois times. Eu tinha os melhores que eu vi jogar, que era um time fechado, e tinha um time que era, inclusive, muito parecido com essa camisa que o Flávio jogou esse ano, que é aquela camisa, resgatando a camisa tradicional de 68, né? Uma parte vermelha, uma parte preta e uma lista branca no meio. Eu tinha um time de botão que era uma mistura da década de 60 com a década de 70, furado, né? Daquele que a bolinha entra no meio. E o Simplício era meu camisa 5 desse time. Jogava. E o chute era forte, viu? O chute era forte também. Tinha que ser, tinha que É, ser. Evaldo, o Emanuel Brasileiro está dizendo, então, que, inclusive, o Papo com o Simplício foi a melhor live, uma live aí que a gente fez, está até gravada no Almanac do Ferrão. O Rafael Jerônimo citou aqui que Clóvis Dias foi o maior presidente que ele viu na história do ferroviário. Tem uma crônica, né, sobre Clóvis Dias. Sempre que a gente fala sobre Clóvis Dias no ferroviário, é quase um tabu. As pessoas não querem falar, né? Qual é a sua opinião sobre a crônica e sobre o personagem como presidente do Ferroviário, né? O que aconteceu depois, em termos assim de encaminhamento, porque depois as pessoas têm muito apaixonadas reclamam que ele foi ser dirigente do Ceará, né? Aquelas coisas com o futebol mais profissional, as pessoas às vezes não perdoam. Mas qual foi sua lembrança? Qual a sua lembrança do Clóvis Dias como presidente? E o que é que você achou da crônica? Você acha que ela é justa do ponto de vista de que a gente tem que reconhecer
aquilo que é a mensagem da crônica? Eu quero primeiro aqui fazer justiça à história do Clóvis Dias. Clóvis Dias e Douglas Albuquerque. Foram anos, Evandro, que eu ia para o estádio em que eu não tinha medo de nada. O Clóvis Dias conseguiu montar um time que tinha Cícero Ramalho, Batistinha, que tinha um grande craque Acácio, um time absolutamente extraordinário. A gente enfrentava o Fortaleza brincando. O Ceará tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil e o Ferrão arrebentava o Ceará. Sim. Um dos craques daquele time era o Lima. O Lima saiu daqui, jogou no São Paulo e depois jogou no Roma. A crônica italiana não conseguia entender como é que o Lima não era convocado para a seleção brasileira, mas ele jogou numa outra seleção. A seleção, o super time do Ferrão. O que fizeram com o Clóvis Dias é de uma injustiça, de uma barbaridade. Você coloca que ele teve o portão do Elvi Cabral fechado. Como é que ele não pôde entrar? Que foi tratado como um forasteiro. O que eu acho mesmo, Evandro, é que você resgata a dignidade do Clóvis Dias. Ele esteve no Ferroviário durante 4 temporadas. O pior resultado dele nessas 4 temporadas foi um terceiro lugar. Foi vice-campeão e foi bicampeão, quer dizer, uma trajetória. Quase foi tri. Não foi tri, foi aquele episódio que o Ceará trouxe o time inteiro do Rio Branco aqui, não, né? Não. Ali foi em 98. Em 96, que o Ferroviário era campeão em 94, 95. Em 96, o Ferroviário perdeu um jogo de um gol do Betinho, jogador. Acho que ele nunca fez um gol na vida pelo Ceará. Era garoto, a base, entrou naquele jogo e fez o gol. E o Ferroviário foi tri. Um jogo, inclusive, que o Ferroviário jogou praticamente o jogo todo, com 10 jogadores. Porque o Márcio Alan e o Silvio César trocaram lá socos e o Dacildo Mourão só expulsou o Silvio César. Né? Não sei qual foi o critério que ele adotou, mas o Ferroviário ficou com 10 jogadores. Ele poderia ter. Ninguém briga sozinho, né? Brigaram os dois. Só que quem foi expulso foi o jogador do Ferroviário. E mesmo assim o Ferroviário resistiu. Parece que o jogo foi para prorrogação. Enfim. E o Ferroviário O que eu acho muito importante, Evandro, é a responsabilidade com a história, né? O apego à verdade factual, dar o nome correto aos fenômenos. O que você usa a expressão golpe político que derrubou o Clóvis Dias em 1997. E foi exatamente isso. A gente não pode ficar especulando sobre o que poderia ter sido a continuidade daquele trabalho. O Clóvis Dias foi um homem, foi visionário, foi um dirigente moderno, além do seu tempo, para além do amadorismo que predominava e por vezes ainda predomina, porque alguns daqueles que tramaram permanecem aí, né? Permanecem aí e continuam dando as cartas, ou enfim, continuam sendo muito influentes. Então, eu acho que a grande qualidade dessa crônica é fazer justiça com a história do Clóvis Dias. Foi o homem que comandou o super time bicampeão inédito da história do Ferroviário. Exato. Isso a gente jamais vai esquecer. Exato. E também tem uma crônica também com relação ao diretor de comunicação daquela gestão do Clóvis Dias, que é o Antônio Estelita Aguirre. E um detalhe, Evaldo, pouca gente sabe dessa história. O Chateaubriand Reis Leite, né, que nós falamos aqui no início da live, né, ele fez parte de várias diretorias da história do ferroviário. Desde que ele formou, substituindo o Telmo Bessa, a curriola dele com os engenheiros da Refesa, mas depois ele pegou Antônio Carlos Montenegro, Vicente Monteiro, ele formava, né? São os cardeais corais, né? Muda o diretor, Zé Lima de Queiroz foi presidente, ele estava junto. Domar Pessoa, ele estava junto. Ele era da diretoria do Clóvis Dias. E depois que ele viu aquele episódio, chamado golpe político de dezembro de 1997, nunca mais ele fez parte de nenhuma diretoria. Ele não quis mais saber de parte política de time de futebol. Eu acho que isso é, inclusive, isso credencia o Clóvis Dias como uma grande gestão. Porque um presidente como o Chateaubriand Reis, né, histórico, na trajetória do ferroviário, ficou decepcionado com o futebol.
com o que ele viu com o Clóvis Dias, o que aconteceu com o Clóvis Dias. E depois, as agruras, né? Nós sofremos muito, Evaldo. Depois, né? Eu me lembro, eu tenho dificuldade, às vezes, até de lembrar entre 98 e 2001, eu não botei os pés no estádio. Eu não tinha vontade de ir para o jogo. Quem me deu vontade de ir para o jogo foi na época que William, ex-presidente do Ferroviário, William, esqueci o sobrenome dele agora, sempre está acompanhando, sempre está mandando mensagem lá para o almanac.ferrão.net. Se alguém tiver aí, me dê o Socorro, né? William Braga, lembrei, William Braga. William Braga me fez voltar para o estádio, né? No Campeonato Brasileiro, Série C de 2001. Voltei a ter vontade, né, de ir ao jogo, mas entre 98, 99, 2000, eu nem lembro, eu tive muita dificuldade para pesquisar, porque simplesmente sabe o que é que você desliga, você se decepciona e você vai embora, assim, você vai fazer outra coisa, eu ia escutar música, né? E, enfim, mas eu acho que a crônica faz esse, né, por dever de ofício, faz essa ressalva, tanto ao Estelita Aguirre como o Clóvis Dias. E Estelita Aguirre morreu muito cedo, né? Você imagina. E eu acho muito interessante, Evandro, você né, que conduziu ali, que escreveu para o Expresso Coral, a crônica, um amigo ou amiga que está acompanhando aqui a gente, foi escrita no calor da hora. Então, com muita. Você percebe muita emoção, porque você escreveu a crônica no dia da morte, exatamente no dia da morte dele, né? Aquela crônica para o Estelita Aguirre, ela foi escrita em 2002. Junho de 2002, numa época que pediram uma contribuição minha para o site. Eu recordo essa história. O Adriano Custódio, que até atualmente até hoje é amigo da gente, assiste o jogo com a gente. O Adriano Custódio tinha uma coluna no site do Ferroviário chamado Jogando o Jogo. E no dia que o Estelita Aguirre morreu, 2 ou 3 dias depois, teria a coluna dele, normal. E ele não conviveu com o Estelita Aguirre. Eu convivi, né? Eu convivi bastante com o Estelita Aguirre. Eu era meio que estagiário do Estelita Aguirre nos programas de rádio dele. Ele tinha conta na Caixa Econômica Federal, ali na Avenida Santos Dumont. Eu era estagiário dessa agência. E eu cheguei, o senhor é do Ferroviário, não sei o quê. Então, ele, no estádio, eu encontrava com ele. E tanto é que foi a primeira, talvez tenha sido a minha primeira contribuição para alguma coisa no Ferroviário, foi essa crônica sobre o Estelita Aguirre, 2 ou 3 dias depois que ele morreu. Realmente é uma crônica da época, como todas as outras do passado, que foram agora modernizadas para entrar no Crônicas Corais. Tem também Valdemar Caracas, como não poderia deixar de ser, né? Tem Manuelzinho, tem uma história legal sobre medo de avião, que eu acho que é aí que você entendeu o Belchior, né? A citação a Belchior. Essa história, essa medo de avião é muito bacana, porque é uma história verdadeira de um avião que trazia a delegação do Ferroviário que quase teve um acidente, né? Isso em 1967. Então também é uma... Não sei se você ficou com medo lendo aquela... Você sentiu que o Coca-Cola sentiu. Era muito massa, né? O Era muito paraíso. massa. O que eu achei muito interessante, você conta nessa crônica, aí mais uma vez me permita, a qualidade literária do escriba, do pesquisador, quando você coloca que o Zé Limeira teria anunciado na rádio que o Ferrin se salvou, né, depois da pane no avião, do pouso forçado, do retorno lá, naquele voo lá tinha tinha o Edmar, Coca-Cola, Facó, o Paraíba, o medo de avião Paraíba. É exatamente o jogador Paraíba que nunca tinha viajado de avião e estava assustadíssimo, mas teria um voo tranquilo, foi nada disso. Tinha o Wilder Pontes, né? Você representando a crônica desportiva. E tem uma parte muito bacana, Evandro, quando você diz que aquele triangular final entre o Manchester United e o Torino, eles não fizeram o triangular decisivo no céu, porque o Ferroviário escapou dessa tragédia. Infelizmente, a gente ri, que é uma crônica para rir mesmo, mas infelizmente isso aconteceu 3, 4 anos atrás com a Chapecoense, né? Uma tragédia que já tinha acontecido com o Manchester United e aconteceu com o Torino, da Itália.
E em 1967 eram esses os dois únicos casos. O Ferroviário seria o terceiro, ou seja, ia ter um triangular no céu. O Arthur Tem uma Ferraz, história. lembra do. Conhece Arthur Ferraz, né? Claro. Ah, Sim, Arthur sim, meu amigo querido, tenho muito respeito, muita admiração pelo Arthur. participou com a gente no lançamento do Almanac do Ferrão 7 anos atrás. Ele me falou que a crônica que ele mais gostou foi Reencontro Inesperado de Invictos. Eu confesso que essa doeu, essa foi dura para escrever. Essa Conta um pouquinho pra gente. eu terminei, eu me lembro bem, era madrugada, eu querendo ajeitar, querendo que ela ficasse melhor, porque ela é pesada, assim, do ponto de vista que você cai na sua cara a finitude do ser humano, né? O que é que, para quem não acompanhou, 50 anos depois, né, mais de 50 anos depois, alguns jogadores, na realidade 6 jogadores do time invicto de 1968, se encontraram ocasionalmente em Fortaleza. Vou dizer, inclusive, aqui na churrascaria Geller, ali o Mechan aí, lá na Praia de Iracema, e foi um negócio assim memorável, né? Luiz Paz, Raimundinho, Cavalheiro, goleiro gaúcho, Mano, Barbosa, quem mais? Luiz Paz, que foi meu professor no Colégio Cearense em 1988 e nunca disse que tinha sido jogador do Ferroviário. Passou o ano todo calado, eu só soube depois. É demais, Raimundinho. O Luiz Faz foi professor de física, não é? Professor Isso, de física lá no exatamente. Marinho. Eu Um dei aula também zagueiro no do Marinho. Ferroviário, campeão invicto, professor de física. E é professor até hoje, né, da Unifor. E de uma elegância extraordinária, né? De uma elegância extraordinária. Nessa crônica, você cita o Rui do Ceará, Evandro. É, Você cita o Rui do Ceará e é muito bacana, porque de certa forma dialoga com essa dor, com essa né, esses craques eternos da nossa memória. Quando o Rui do Ceará diz a citação que você faz dizem que recordar é poder viver duas vezes, mas às vezes recordar é morrer de saudades. É uma é. citação Eu, né, eu dos craques escutei, daquele time invicto. eu escutei muito isso do Rui do Ceará. Eu me lembro ele falando isso aí, sabe quando? Na festa do centenário do Valdemar Caracas. Ele fez um discurso, naquela época, isso foi 2007, o Ferroviário estava muito mal das pernas, né? Inclusive politicamente. Só para você ter uma ideia, em 2007 o Ferroviário estava jogando, estava sem calendário e os jogadores da base estavam jogando a segunda divisão do Campeonato Cearense pelo Alto Santo. Aliás, pelo Alto Santo não, pelo Terrimar. Pelo Terrimar. É muito humilhante um time com a tradição do Ferroviário, naquela circunstância, você ter que vestir a camisa de um time quase amador, né? Com todo respeito, né? E toda a sua estrutura não está podendo jogar um campeonato oficial brasileiro por causa de má gestão, esse tipo de coisa. E ele lá, né, inclusive muito corajoso na frente dos gestores da época, falou exatamente essa frase. E eu nunca esqueci essa frase, ouvi outras vezes ele falar também. E é verdade, né? Recordar. E encaixa muito bem com o sentimento daqueles ex-jogadores de 68, né? Que o título invicto era uma saudade que ardia. E quanto menos eles tinham tempo pela frente, né? Gerava a necessidade deles se encontrarem. 3 meses depois, o Raimundinho faleceu. E agora, em 2018, o Mano faleceu, né? 4 anos depois. Ou seja, são histórias que vão ficando para trás, né? O Mano, inclusive, antes de falecer, foi lá no memorial do Ferroviário, né? Tem um belo memorial lá, que acho que pouca gente conhece, deveria conhecer, chegar lá e visitar. O Mano foi lá no memorial e doou as duas faixas, campeão de 68 e campeão de 70, para ser colocado lá no memorial. Até coloco na crônica, saber ser eterno também é um dom, né? Ele simplesmente é eterno na vida do Ferroviário, embora tenha toda a relação com Fortaleza, né, porque é cria de Fortaleza, mas enfim, isso não importa. É um ídolo do Ferroviário também. Né? E se a gente parar para pensar, a gente teve muito ídolo, Evaldo. A torcida do Ferroviário teve muitos ídolos. Mais recentemente, Cariús, né? Jorge Veras, Betinho, Marcelo Veiga, Mazinho Loyola, são muitos, né? Cada um dentro de uma geração diferente.
E tem a Crônica dos 70 neles, né? Que é exatamente sobre esse time de 70. E tem uma muito especial, não sei se você gostou de ler. Marcelino não podia ficar de fora, né? Extraordinário, né? Foi o goleiro que é interessante a redescoberta dessa história, né? Porque muitos jornalistas não tinham essa informação, não tinham essa referência. É o recordista sem tomar gols no futebol cearense, né? E tem Sim, uma história também meio trágica nisso aí. Por muito pouco ele não ganhou um Fusca. É isso é, mesmo, Evandro? é verdade. Ele tinha uma premiação prometida, pelo Rui do Ceará, inclusive, que se ele quebrasse o recorde, que na época era do Jorge Reis. E ele conhecia o Jorge Reis. Jorge Reis era do futebol carioca, tinha jogado com ele na Portuguesa Carioca. E o Jorge Reis tinha esse recorde pela Desportiva Ferroviária. E ele chegou a 1.295 minutos sem sofrer gols no Campeonato Cearense de 1973 e faltou 300 e poucos minutos. Se ele batesse o recorde, ele ia ganhar um Fusca. E ele conta que perdeu. E o pior, quem fez o gol nele foi um ex-juvenil do Ferroviário, que era colega dele. E fez o gol e foi pedir desculpa. Fez o gol e foi pedir desculpas. Quer dizer, é uma história maravilhosa. É um personagem que merece ser exaltado, né? Porque, para mim, é um goleiro lendário. Pode não ter sido o melhor. Está até na seleção de todos os tempos. As pessoas votaram nele. Porque a história dele é muito forte. Você sabe que, às vezes, não é performance. É o Era tempo aquele que a pessoa goleiro fica. era o goleiro do time de 70 também, Evandro? Ele chegou em 69, emprestado pela Portuguesa Carioca. Ele queria vir, o diretor da Portuguesa não queria. Só para você ter uma ideia, tá relatado isso na crônica, ele estava jogando no Santiago Bernabéu. A Portuguesa Carioca foi jogar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. E ele fechou o gol. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, surgiu o convite dele vir para o Ferroviário. E o cara da Portuguesa Carioca disse para ele, ó, você vai comer barro e vai passar fome lá no Ceará. Aí ele disse, não, mas eu quero ir. Aí ele veio. E só que ele veio com um tempo de empréstimo já definido. Então ele jogou o primeiro e parte do segundo turno do Campeonato de 70. E a Portuguesa não deixou ele ficar. Exigiu o retorno dele ao final do empréstimo. Aí veio a Luiz Linhares, que é outro grande goleiro da história do futebol cearense, inclusive, né? Campeão do Ceará e tudo. O Aloysio veio para o lugar do Marcelinho. Aí quem saiu na foto do campeão foi o Aloysio Linhares. Mas se você pegar lá as estatísticas, o Marcelinho jogou vários jogos daquele campeonato de 70. E depois ele voltou, conseguiu lá a liberação, voltou e ficou 71, 72, 73, que houve esse episódio aí dos 1.295 minutos, 74, 75. E depois foi jogar, né? E eu vi o Marcelinho jogar, né? Eu cito inclusive na crônica. Eu vi no América. E para você ver como o mundo do futebol é engraçado, quando ele parou de jogar, ou quando ele estava parando de jogar, ele trabalhava como vendedor da Pepsi. E quem empregou ele na Pepsi foi Vicente Monteiro, que era dirigente do Ferroviário, né? Ou seja, é maravilhoso as conexões, né? O meio do futebol, Evaldo, é um meio muito, tem muita confusão, né? É como a política, né? Futebol, às vezes, é a arte, como a política, é a arte de você pisar na lama sem se sujar. E às vezes você não consegue, porque vem alguém, pisa forte e suja você, né? É desse jeito. Mas futebol, principalmente aquela coisa ali da irmandade, da equipe, né? De fechar e querer e conquistar, né? O futebol, o esporte de maneira geral tem muito isso, né? É um lado meio amador que você sente a união das é um meio que une muitas pessoas. Pode ver na arquibancada, né? Um gol do Ferroviário, as pessoas se abraçam, gente que nem conhece, É. né? O que Enfim, é muito interessante, meu amigo, nesses tempos de arquibaldos, né, a gente está meio distante aí por causa da pandemia e por causa de tantas outras razões. Mas eu acho que uma vez eu até comentei isso contigo. Quando eu passava algum tempo sem aparecer no estádio, mesmo lá no Elzi Cabral, ou no PV, no nosso PV, aí os torcedores do Ferroviário, frequentemente, um torcedor do Ferroviário dizia, Evaldo, rapaz, o que é que está acontecendo? Tem algum problema na família? Por que é que não tem mais como se houvesse uma grande intimidade, porque a torcida do Ferroviário, de certa forma, cria isso, né? Parece que é, todo mundo, de certa tem, forma, se tem o lado conhece. pejorativo,
de ser uma torcida menor, né? De você chegar na arquibancada, olhar assim, ah, fulano faltou, ciclano não veio, né? Você sabe essas coisas. Mas só a gente entende isso, né? Os outros usam como desdém, né? A gente entende que é uma coisa, é uma família. Inclusive, tem uma crônica que fala sobre isso. Torcer ferroviário é uma coisa que você passa de pai para filho. Não tem, você não depende de conquistas. Você não espera ser campeão. Se você for esperar, vai demorar muito, né? Porque os jejuns do ferroviário, né? Teve um de 16 anos, que era o maior, mas agora teve um de 23, igual o Corinthians, né? O Corinthians também passou por isso. E nós quebramos o jejum com o título brasileiro, Evaldo. E ainda assim tem gente reclamando que não ganhou o Cearense. E naquele mesmo ano que a gente ganhou o título brasileiro, nós ganhamos também a Fares Lopes, né? Fares Lopes, e ainda ganhou a Taça dos Campeões, ganhando do Ceará 1-0 gol da Silva, de cabeça. Eu estava com meu filho no jogo, ele entrou, inclusive, em campo nesse jogo. Né? Eu aproveitei o momento para ver se ele quer torcer, né? Porque... Eu ganhei meu filho mais velho, naquele título de 95, naquele super time de 95, lá o Ferroviário em casa, lá no PV, que a gente entrou, tem até uma foto, eu tenho um orgulho dessa foto, com meu filho ao lado do Acácio, né? Simplesmente o Acácio, que era o super craque daquele timaço. Ali era fácil de torcer, né? Ali era fácil. Ali foram 2 anos que a torcida deu uma renovada grande. Evaldo, a gente está quase no fim. E eu queria saber o seguinte: você deu uma olhada em Dias de Glória no Maraca? Sim, sim, sim. O primeiro jogo do Ferroviário lá no Maracanã contra o Flamengo do Zico, a gente perdeu aquela partida, acho que foi 2-1, mas o Almir, o Diabo Louro, deixou a nossa marca e a gente enfrentou o time que tinha Zico, Andrade, Adílio, Carpegiani, aquele timaço. Aquele time, moçada, que depois iria enfrentar o Liverpool lá para as bandas do Japão. É aquele time lá. E o Evandro conta essa história de como o Ferroviário se comportou com dignidade no Maracanã. Raquel de Queiroz estava no estádio, era a madrinha do Ferroviário nesse jogo. Ela estava no estádio. E dizendo que perdeu, mas perdeu com dignidade. A frase é verdadeira. O jogo do terremoto também tem uma crônica. Eu adoro essa história do terremoto. Eu conversei com o Ramires, né, o lateral uruguaio, jogou no Ferroviário. Ele me relatou os detalhes da sensação dele quando ele chegou no apartamento dele. Tava todo mundo na rua, desceu todo mundo. Ele estava no carro, porque o Ferroviário ganhou do Ceará de 1-0, e aí foi tomar banho, enfim, saiu com a delegação. Quando ele estava voltando de carro para casa, teve terremoto. Ele não sentiu. Só que quando ele chegou em casa, tava lá todo mundo no chão. O prédio, todo mundo desceu por causa do tremor. Também tem uma crônica sobre E isso. aquele time, você lembra um pouco a escalação daquele time, porque aquele time tinha o Ado, É, campeão mundial, reserva do Félix. é, Tinha o gol, a gente enfrentou de novo o Ceará, né? Ganhamos o Ceará de 1-0. foi. O gol foi do Bibi, que era o filho Do do Didi. Folha Seca, do É, Didi Folha Seca, campeão é, de 58, campeão do mundo. Tinha o Paulo César, tinha Celso Gavião. Era Que basicamente massa. o mesmo time de 79. Enfim, enfim, quem quiser, tá aqui, Crônicas Corais, tá? Já aproveitando aí que a gente está numa reta final, deixa eu colocar algumas coisas, Evaldo. Nós vivemos um momento de pandemia, né? Falei aí no início, e esse livro, inclusive, foi escrito e definido durante a pandemia. Esse pré-lançamento que a gente está fazendo hoje vai ficar gravado, né, para que as pessoas que assistiram agora, para que as pessoas que vão assistir amanhã, enfim, quando a gente salva as coisas na internet, a coisa acaba virando eterna, né? Então, a gente optou, ao invés de fazer essa nossa conversa presencialmente, num dia do lançamento presencial, a gente grava, deixa aí para quem quiser, deixa para a posteridade, né? Para a gente mesmo assistir um dia futuramente. Aquela nossa conversa 7 anos atrás, lá no Náutico, com o Arthur Ferraz, ninguém gravou. Né? Se fosse na internet, estava lá registrado. E foi maravilhoso aquele papo ali, né? Maravilhoso. Horas, né? Foram horas de papo. Mas, enfim, então o pré-lançamento a gente deixa registrado e o lançamento vai ser no Barbarians Pub, que fica ali na Valderia Uchoa, com 13 de maio, né, no Benfica, ali na Praça da Gentilândia. É um lugar que foi escolhido por dois motivos. Primeiro que é um reduto coral, né? O pessoal de torcida organizada anda lá, enfim, tem o pessoal da A resistência anda muito lá, a tem Falange. uma falange, enfim. É um ponto que as pessoas já sabem, inclusive, que quando o agora joga, o jogo passa na TV, as pessoas se reúnem lá e tudo. E é um lugar aberto. Tem a parte fechada, como qualquer pub, mas é um lugar aberto.
e a gente vai usar exatamente esse espaço aberto, todo mundo de máscara, tá? O espaço, evidentemente, vai ter uma restrição, não vai poder aglomerar, mas justamente por isso, começa às 19 horas e termina quando sair o último interessado no livro. Né? Eu estarei lá, né? Convido todos que estão nos assistindo, você está convidado para ir para lá também, e a gente, quem quiser autógrafo, acho, enfim, tem gente que gosta, né? Então, estarei lá para fazer a dedicatória, enfim, bater um papo, né? Acho que o Tutuba vai estar por lá também, enfim. Então, dia 9 de dezembro, 19 horas, no Barbarians Pub. A gente vai divulgar aí nas redes sociais, mas assim, vamos ter cautela, né? O momento pede cautela, vamos organizar, né? Para as pessoas terem um fluxo, né? Para ninguém aglomerar no mesmo horário, enfim, vamos deixar tudo isso organizado no lugar aberto e de máscara. Inclusive para bater foto também, todo mundo de máscara, registrar o espírito do tempo, né? O espírito da época. Época de pandemia tem que bater foto de máscara. Então, Crônicas Corais, vou até botar uma máscarazinha nela também depois, para representar o lançamento. A Elba está perguntando, dia 9 de dezembro, é a quarta-feira da outra semana, 19 horas, no Barbarians Pub. Tá bom? Evaldo, temos 2 ou 3 minutos. Muitíssimo obrigado pela presença. Muitíssimo obrigado por ter decorado o livro. Percebi que você decorou, né? Acho que fixou, né, o assunto quando a gente se interessa, né? Eu me lembro que você me entregou um livro uma vez do irmão do Zico, né, falando do problema que ele teve quando jogador com a ditadura militar. Eu li aquele livro em 3 horas, porque o assunto me interessava muito. Esse mesmo, futebol e ditadura. Isso. Eu tenho aqui na minha prateleira, li em 3 horas esse livro. Quando o assunto é bom, né? Então eu espero que Crônicas Corais seja agradável para todo mundo, da mesma maneira que foi muito agradável para mim escrevê-lo. Não, Obrigado. Evandro, na verdade eu quero o amigo, a amiga que está aqui acompanhando, gente, é fundamental. É aquele livro, é um livro que você vai visitar várias vezes ao longo da existência, vai sentir saudade de uma crônica, são histórias fundamentais do nosso Tubarão da Barra. Eu aconselho muito. Tem sido minha companhia nesses dias. Obrigado por esse presente para o Ferroviário, meu amigo. Obrigado, Evaldo. Eu que agradeço aí tua participação. Essa é a primeira edição do Crônicas Corais, certo? Às vezes nunca sai, né, do jeito que a gente idealiza, né? Ser perfeccionista às vezes é uma chatice, né? Então, eu já estou vendo, inclusive, possibilidades de alterações quando sair uma segunda edição, né? Algumas coisas novas, quem sabe uma crônica extra futuramente, né? Quando esgotar. É um número limitado, né? Então, quem quiser aproveitar, aproveite. 9 de dezembro, lançamento. Tem um WhatsApp, tá, pessoal? Inclusive, eu vou deixar aqui DDD 85 para quem está fora do Brasil, quem está fora do estado, ou quem está em Fortaleza mesmo, não quiser esperar dia 9, não puder ir dia 9, tem um WhatsApp especialmente definido para isso, que é o DDD 85 99128 4059, tá divulgado aí nas redes sociais, no almanacdoferrão.net. E aí, quem quiser, é só mandar mensagem, que aí tá tudo organizado para as respostas, enfim, para encaminhamento, como é que as pessoas adquirem, tá bom? Quem for no dia 9, será um prazer também aguardá-los. Evaldo, obrigado, e vamos esperar acabar essa pandemia aí, chegar a vacina, para a gente poder ir pro jogo, né? Vamos lá, morrendo de saudade do Tubarão da Barra, o dono das iniciais. Grande abraço, Evandro. Grande abraço, moçada. Abraço a todos. Obrigado aí quem está participando. Vamos ver como é que tira isso aqui.